Uma boa noite. Que bom que nós podemos estar reunidos nesta noite de Natal, véspera de Natal, né? Onde nós lembramos, recordamos o nascimento de Jesus. Aquele menino que havia sido anunciado lá no Antigo Testamento, que viria. Ele vem, ele nasce de forma tão simples e tão humilde, para salvar a mim, salvar a ti, para salvar a humanidade. Este menino, ele vem para nos salvar. Que bom que nós podemos saber disso, mas ao mesmo tempo eu digo, é uma responsabilidade nós saber disso. Porque se sabemos, Deus espera que a gente viva isso. Essa é a vontade de Deus para mim e para ti. E é isso que nós também queremos fazer, não só neste dia, onde nós relembramos o nascimento de Jesus, mas nós queremos fazer isso a cada dia da nossa vida. Viver este Deus Emmanuel, esse Deus que é conosco, esse Deus que é presente. E nós queremos fazer isso hoje de forma especial, louvando e engrandecendo a este Deus, esse Deus que vem para salvar a mim e a ti. Eu convido aquele que pode a se colocar de pé. Nós queremos ter um momento de oração, de gratidão a Deus também por esse tempo aqui de culto. Bondoso Deus e Pai, graças a gente rende a Ti, ó Senhor. Graças nós te damos, porque Tu és esse Deus que vem ao nosso encontro. Esse Deus que há tanto tempo atrás enviou o Seu Filho para nascer de forma tão simples e humilde, mas para transformar a nossa vida, para nos salvar e para nos perdoar. Assim, ó bondoso Deus e Pai, nós somos agradecidos a Ti. Agradecidos porque a partir daquilo que Cristo fez, nós podemos ter uma nova história. E essa história é contigo, ó Pai. Assim, ó bondoso Deus e Pai, nós Te louvamos e Te bendizemos, porque podemos sim ter a certeza de que Tu és esse Deus presente, esse Deus Emmanuel, esse Deus conosco, esse Deus que está conosco todos os dias da nossa vida e que deseja que a gente também esteja contigo todos os dias da nossa vida. Assim, ó Deus, este culto é para Ti, é para a honra e glória do Teu santo nome, e Tu és o nosso principal convidado. Venha com o Teu Espírito Santo transformar a nossa vida e moldar o nosso ser, conforme é o Teu querer e a Tua vontade. Assim nós oramos no nome do Teu Filho Jesus Cristo, que é nosso Senhor e Salvador. Amém. Chegando
recebeu na sua vida. Acredito que se eu deixasse alguns minutos aqui para cada um de nós falar qual é a melhor notícia que já recebeu na sua vida, nós teríamos uma diversidade de notícias. Porque com certeza, tanto eu quanto você, em vários momentos da vida, nós já recebemos boas notícias. Notícias pessoais, notícias de outros que nos alegraram. Enfim, nós temos inúmeras boas notícias. Nenhuma menos ou mais especial. Todas notícias importantes para aquela situação. Todas as notícias são importantes para aquele momento. Natal também nos traz uma notícia, como é de conhecimento nosso. A notícia que não foi estampada em nenhuma capa de jornal, em nenhuma revista, mas foi escrita no único livro atual, indiferente do tempo e do ano em que nós lemos. Realmente, esta notícia, essa boa notícia que o Natal nos traz, ela é atual. E ela é escrita no livro atual, mesmo que foi escrito há tanto tempo atrás. Mas essa história não deixa de ser atual para nós, assim como tantas outras que nós encontramos dentro deste livro, na Palavra de Deus. Notícia escrita por Deus, o autor de toda a história, também da minha e da sua história, da nossa vida. A notícia mais importante que toda a humanidade já recebeu é a notícia que nós encontramos em Lucas capítulo 2, versículo 11, que diz assim: Eis que vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Eis que vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Esta é a boa notícia. A boa notícia do Natal. A boa notícia que Deus envia a mim e a ti a cada ano. Sim, algo que aconteceu há tanto tempo atrás, mas que a cada ano nós relembramos, recordamos e celebramos. A minha pergunta é: como você recebe essa notícia? Essa notícia, ela é importante para você? Faz alguma diferença essa notícia na tua vida, para o teu dia a dia? Eu faço essas perguntas porque acredito que acontece com vocês o mesmo que acontece comigo, onde nem todas as notícias chamam a minha atenção. Não é assim com vocês também? Nem todas as notícias que a gente ouve no dia a dia ou a gente lê no nosso dia a dia nos cativam e nos chamam a atenção. É assim que quando nós estamos com um jornal aberto, agora já quase não existe mais, né? O jornal em papel, mas alguns ainda existem. Quando nós estamos com os jornais abertos, uma revista aberta, ou até mesmo quando nós estamos à frente de um computador, estamos com um site de notícias abertos, né? Ou no próprio celular, nós paramos e damos atenção àquela notícia que nos cativa, aquilo que nos interessa. É assim comigo, e eu acredito que é assim com cada um de vocês. Nem tudo nós clicamos, nem tudo nós paramos para ler, porque tem coisas que não nos chamam a atenção, e tem coisas que não nos interessam, e tem coisas que para nós íamos dizer é perda de tempo. É perda de tempo nós parar para ler. E eu pergunto, como que você recebe essa notícia? Porque eu penso que também na história do nascimento de Jesus, também para a boa notícia que Deus tem trazido a nós, o nascimento de Jesus, para alguns é perda de tempo. Para alguns
pessoas, essa notícia é indiferente. E o fato de você estar aqui nesta noite não significa que para você seja indiferente. O fato de você simplesmente estar numa igreja não significa que essa notícia já transformou, ou o autor dessa notícia já transformou a sua vida. E é por isso a pergunta: como você recebe essa notícia? Essa notícia te interessa? Você perderia tempo por causa dessa notícia? Ou você viraria a folha, a página, assim como a gente faz com tantas outras notícias que nós recebemos? Penso que para muitos é simplesmente mais uma história, mais uma crença, uma tradição. E é isso que o Natal não é, e não deveria ser na minha vida e nem na nossa família. O Natal não deveria ser simplesmente mais um dia para reunir a família. O Natal não deveria ser um dia para ganharmos presente. O Natal não deveria ser um tempo de simplesmente reencontrar. O Natal não deveria ser apenas o tempo de fazer uma ceia gostosa, de fazer a comida mais especial que a gente sabe fazer. Natal é Cristo que nasce, e nasce para que a história da humanidade pudesse ser diferente e mudada. E mudada a tal ponto de ser dividida a história entre o antes de Cristo e o depois de Cristo. Você já percebeu que na história nós temos relatos antes de Cristo e depois de Cristo? E é utilizado isso também nas escolas quando se é estudado, né? AC, antes de Cristo, DC, depois de Cristo. É um marco. A minha pergunta é: como está a sua vida? Antes de Cristo, depois de Cristo? Essa história já deu um marco na tua vida? Essa história já trouxe toda essa transformação que Cristo é capaz de fazer? Que Cristo é capaz de realizar na nossa vida? Ou simplesmente nós conhecemos, nós sabemos? Como temos recebido essa notícia? Na história do nascimento de Jesus, os pastores de ovelha receberam a notícia e disseram: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Ou seja, era preciso ir até Belém. Nós não sabemos ao certo em que distância os pastores estavam de Belém, mas certamente não era pertinho. Não era que nem nós nos locomover da nossa casa até o templo, até a igreja. Com certeza foi tempo de caminhada. Mas isto não foi desculpa para os pastores não irem ver Jesus. Isso não foi desculpa para os pastores não irem olhar Jesus que havia nascido e os anjos haviam anunciado. A mensagem de Natal, ela está deitada na manjedoura. Jesus é em pessoa a própria mensagem do Natal. Este Deus que vem ao encontro da humanidade de forma tão simples e humilde como nós conhecemos a história. É o Deus Emanuel, o Deus conosco, que deseja estar conosco a cada dia, indiferente das
circunstâncias da nossa vida, indiferente dos momentos que nós estamos vivendo, Ele está conosco. A pergunta é onde nós estamos. Se nós estamos também na presença dEle. Ele não só anuncia a mensagem do Natal, como Ele mesmo é a própria mensagem, a própria notícia, a boa notícia, as boas novas. E aqui nós precisamos entender que o Evangelho ela só é boa notícia, que Cristo é essa boa notícia, porque antes da boa notícia teve uma má notícia. Nós só temos a boa notícia, porque antes da boa notícia, nós tivemos uma má notícia. E qual é essa má notícia? É que todos nós somos pecadores e precisamos da salvação. E essa salvação nós não conseguimos ter por força própria, fazendo algo para conseguir a salvação. Essa salvação nós só temos a partir de Cristo. Nós só temos esta salvação em Cristo Jesus. E é por isso que Deus enviou seu Filho, para salvar a humanidade. Porque senão nós viveríamos na má notícia. E a má notícia é a condenação, é a morte, e morte eterna. A má notícia é pecadores, eternamente pecadores. Mas o Evangelho vem ao nosso encontro. Cristo vem ao nosso encontro para nos salvar, para salvar a humanidade, para nos resgatar de uma podridão de pecados e nos trazer para a vida. E essa é a boa notícia. Mas isso não nos deixa isentos de fazer algo. Pelo contrário, quando essa boa nova é compreendida e vivida por nós, ela me leva, primeiramente, a aceitar Cristo como Senhor e Salvador. Quando compreendemos essas boas novas, quando nós compreendemos realmente o que é Natal e vivemos verdadeiramente o nascimento de Jesus, então, primeiramente o que nós temos que fazer é aceitar Cristo como Senhor e Salvador. Confiar tudo em suas mãos e viver cada dia da nossa vida de coração rendido a Ele e a sua vontade. Jesus Cristo nasceu, esta é a verdade. O próprio Deus vem ao nosso encontro para salvar a humanidade. Eis que vos trago boas novas de grande alegria. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Como nós temos olhado para a história de Cristo revelada na Palavra de Deus? Olho como uma simples historinha, como uma tradição seguida por alguns, ou como obra do próprio agir de Deus na minha vida? Como eu tenho reagido à ação de Deus na minha vida? Como nós temos reagido à ação de Deus na minha vida? Como você tem reagido à ação de Deus na sua vida? Agora que nós sabemos que Deus vem ao nosso encontro, fazendo tudo aquilo que eu sozinha sou incapaz, como eu reajo a isso? Será que eu cruzo os braços, eu não preciso fazer mais nada, eu posso agir conforme eu quero? Ou eu entendo que tudo que eu fizer precisa ser resposta, reflexo daquilo que Deus já fez por mim? Eis que vos nasceu o Salvador, Cristo, o Senhor. Esta é a notícia. Se nós criássemos um jornal hoje,
Nós poderíamos colocar isso bem grande na capa. Eis que vos nasceu na cidade de Davi o Salvador. Essa notícia te interessa? Ela faz diferença na tua vida? Ou você deixaria o jornal de lado e nem sequer se interessaria em ler algo a respeito disso? Neste Natal, a pergunta que vem a mim e a ti é: como está a nossa vida com este Deus que nasceu? Como está a nossa vida com este Deus que nasceu? Emanuel, o Deus conosco. Este Deus único e verdadeiro, que nasceu tanto tempo atrás, nasce em nosso coração a cada dia da nossa vida, para que Ele seja o Senhor e Salvador da nossa vida. Deixamos o nosso coração ser a manjedoura de Cristo. Que assim seja na minha e na sua vida. E que possamos, como família, celebrar sim o Natal, no seu verdadeiro sentido, no nascimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A continuidade da história nós sabemos, porque Ele não ficou criança. Ele cresceu assim como eu e você crescemos. Ele fez o seu ministério e Ele cumpriu a vontade do Pai. E esse mesmo menino que nasceu é o mesmo menino que na Páscoa nós vamos lembrar que foi crucificado. É o mesmo menino que nós vamos lembrar que não ficou morto, mas ressuscitou. E Ele quer que eu e você possamos também ressuscitar na eternidade com o Pai. Estar na presença do Pai na eternidade. Essa é a boa notícia. E que deveria ser a minha e a sua boa notícia do Natal. Que Deus assim nos abençoe. Amém.
E em nome da liderança, a gente quer também desejar um Feliz Natal a todos vocês, e a gente espera também vocês no próximo culto. Deus abençoe.